Você fala uma coisa, a pessoa fala outra. Parece, você fica até sem graça. À medida que você vai orando junto, vai acontecer um dia que vocês vão orar a mesma palavra. Não gostar da mão e começar a chorar. Queridos, faça isso. Faça isso antes de fazer amor e depois de fazer amor. Vocês vão ver que diferença que é. Estou falando sério, em nome de Jesus. Queridos, note bem. Só? Namorado não pode não. Só casado. Eu falei casais. Pode ser só casar. Qual que é o problema? Vai casar. Que conversa que é essa? Aliás, nós temos uma filosofia lá na Brasa Viva. Cristão não namora, cristão casa. Glória a Deus. Cristão não deve namorar, tem que casar. Essa história de casar, de ficar ali de mãozinha dada, fazendo não sei o quê, é uma falta de respeito com o Senhor. Porque se você é de Cristo, filho, tem que casar rápido. E outra coisa, cristão não separa também não. Cristão não separa também não. Verdade ou mentira, pastor? Verdade. Fala assim, cristão não separa. Não separa. Se não separa, por que não casa? Você gostou, né? O pastor só pode preparar o casamento desse povo aí. Esse povo já está orando junto, hein, pastor? Sério. Ainda bem que é orando, né, pastor? E aí o que acontece com José? O rei Varé chama ele. E aí vem uma grandeza que eu não posso deixar de citar essa parte. José, ele pergunta, você tem jeito de fazer essa tradução? Se o meu Deus quiser, se o meu Deus achar que eu devo fazer, eu vou orar. E aí ele ora, o Senhor revela para ele e chama ele. E ele fala com tanta propriedade que o rei fala com ele assim, mas o que você acha que eu devo fazer? O senhor tem que arrumar uma pessoa de confiança. Uma pessoa que o senhor possa confiar. Porque ele vai ter que guardar 10% de tudo que produzir para os 7 anos de coisa ruim que vai vir. E aí o rei fala com ele assim, é você. Glória a Deus. Quarto mistério. Repete isso comigo. Quando eu estou no propósito do Senhor, eu passo a ser o propósito. Passa a ser o propósito. Glória a Deus. Eu passo a ser aquilo que o Senhor determinou. Eu leio a Bíblia e as passagens são para mim. As bênçãos são para mim. Não que eu caia, não que eu saiba, e não que eu queira, ou não que eu não queira. Quem determina é o Senhor. E aí, querido, o que acontece? Eu recebo essa bênção e não fico arrogante. Eu recebo essa bênção e descubro que nada para mim interessa mais a não ser o Senhor. Aí, Glória a Deus. eu percebo que a minha igreja é a melhor que existe. Porque aqui eu tenho um calor humano. Aqui eu consigo ver o Senhor dançando junto conosco. Fala assim para mim, a minha igreja é o melhor lugar que eu sou feliz. Que eu sou feliz. A única rivalidade que eu tenho entre a minha igreja A única rivalidade que eu tenho em igreja e a minha casa é a minha casa, é a minha fé. é a minha fé. Essa aí ninguém tira mais do que eu. Glória a Deus. Verdade ou mentira? Verdade. Muito bem. Eu deixei para falar mais do Osias. Eu vou ler a história de Osias todinho, porque aqui tem uma história diferente. Um rei, 17 anos, rico. O pai tinha prevaricado e ele é obediente. Está lá em Crônicas 26. Esse aqui nós vamos ler tudo para vocês entenderem o propósito do Senhor na minha vida e na sua. Porque não é papo de pregador. Nós pregamos aquilo que vivemos. Eu, pelo menos, sou assim. Meu pastor é assim. Eu tenho muito relacionamento com o pastor da Clínica de Deus, mas o Senhor determinou para mim que eu tenho que ficar na Brasa Viva. Eu tenho que obedecer a ele. Fala assim, eu preciso aprender a obedecer. Não existe prosperidade sem obediência. Isso é fatal. Se eu não sou obediente, eu não consigo. Segundo Crônicas 26. Vamos ler comigo assim. Então todo o povo tomou Osias, que era da idade de 17 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou Elate e a restituiu a Judá, e depois que o rei adormeceu com seus pais.
Era Uzias da idade de 16 anos, 17 anos, 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez, repete-se comigo, e fez o que era reto, aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar no Deus nos dias de Zacarias, sábio na visão de Deus, e no dia que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Um rei, 17 anos, ele obedeceu os mandamentos do Senhor e ficou mais próspero ainda. Reinou 55 anos. A Bíblia não cita não, mas eu fiz uma pesquisa. É um dos reis que mais exerceu o reino. Mais até que Salomão e mais que Davi. Um rei estritamente fiel. Só que tem um detalhe, filho. Aí é que vem o quinto mistério. Repete assim comigo. Eu, ainda que eu seja um cristão, ainda que eu esteja próspero, se eu não firmar, não renovar, eu vou perder tudo. Você vai perder tudo. Isso é seríssimo. Ele um dia cismou de querer ser um sacerdote. Deus, olha aí. Cismou de querer. Entrou no altar e começou a queimar incenso. E aí chama ele. Ô filho, isso aí é a função do sacerdote, é sua não, quer ver? É do alto, é quente. Ô terra! Mas havendo ele já fortificado, exaltou-se no seu coração, no versículo 16 diante, exaltou-se no seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele o 30 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram o rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a tua honra, nem a tua, nem da parte do Senhor teu Deus. Presta atenção. 80 homens entraram junto com o sacerdote. E ele continuou brigando. Ele tinha 600 homens com ele. Sempre. Sabe o que aconteceu com ele? Vou ler aqui. E então Uzias se dignou e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso, e dignando-se ele, pôs contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que ele estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor ferira. Aqui tem o quinto mistério. Se você não respeitar os mandamentos, uma coisa simples. Ele, na visão humana, ele simplesmente pegou o incenso e começou, ele pôs a mão no incenso. É como se eu ou você começasse a falar mal do Senhor. Uma coisa simples, eu estou falando uma besteira, ninguém vai me ouvir. Mas ele saiu de lá leproso. Repete assim comigo: Senhor, eu não sabia que a minha desobediência pode me trazer uma lepra incurável, espiritual. E essa lepra vai me matar aos poucos. Eu vou ler tudo aqui para você ver que, olha, dá vontade de chorar. Assim ficou, 21, segundo Crônicas 26, 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Então presta atenção. Ele é um rei que quem começou a reinar foi o filho. Ele nunca mais entrou na casa do Senhor. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, o sexto mistério. De que vale a prosperidade sem o Senhor? De que adianta eu me sentir arrogante se eu não tenho o Senhor comigo? De que adianta eu ter a beleza, ter a minha namorada, fazer dela o meu Deus, a minha esposa, meus filhos, e não ter o respeito da minha casa de Deus?
de que adianta eu ser uma pessoa que tem uma casca próspera e não tem nenhum prazer na vida? Verdade. Queridos, essa lepra espiritual aí existe até hoje. É o mesmo Deus não mudou. O Senhor, Ele não tem mais um sacerdote, porque nós já somos o templo dele, cada um de nós. Mas nós temos que respeitar o Senhor. Todas as vezes que nós mentimos, que nós prevaricamos, Meu Deus! que nós não ajudamos o próximo, que nós deixamos de fazer o bem, que nós fomentamos discórdias, que nós, ao invés de criarmos uma interação com as pessoas, nós criamos separação. Nós saímos da igreja, levamos a nossa parentada toda e falamos mal do nosso pastor. Meu Deus! Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos queimando um incenso que não nos pertence. Todas as vezes que nós desrespeitamos o Senhor, Ele vai nos fazer lepra. Lepra espiritual. Não adianta eu ser próspero, não adianta eu ser rico, não adianta eu conversar bem, não adianta eu ter uma eloquência na minha voz, se eu não trago Deus comigo. Olha aí. Se eu não tenho a capacidade de perdoar, se eu não tenho a dignidade de amar o meu irmão e de respeitar meu irmão, a minha irmã, de não ser próspero para mim mesmo. O que é prosperidade? É eu estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu não preciso aguardar eu ter um emprego para me louvar o Senhor. Eu não preciso vir na igreja e falar: Senhor, está aqui minha carteira profissional, eu quero um emprego. Não, filho, vai trabalhar! Levanta-se amanhã cedo! Assim vai arrumar emprego. E venha na igreja agradecer o Senhor. Não adianta você pegar R$100 emprestado, filho, e ir comer um sanduíche sabendo que vai fazer falta o leite para sua filha. Seus bandidos! Não adianta você gastar R$44 com um cartãozinho desgraçado do Facebook, miserável, e deixar faltar comida e depois falar: pastor, eu estou doente. Não, filho, isso é pecado. Você vai ficar preso nessa coisa aí e está leproso. Meu Deus! Repete comigo assim: Senhor, Senhor! a partir de hoje,